Olá pessoal, meu nome é Vinícius Claudino de Sá, sou professor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, do Departamento de Administração, e nós vamos começar agora um projeto de apoio, de suporte aos trabalhos científicos. A ideia é que o trabalho que está sendo agora construído em parceria com o Colégio Mater Christi seja utilizado para a preparação dos alunos do ensino fundamental 1 e 2, ensino médio, aqui desse colégio e também de algumas escolas que vão se tornar parceiras para a construção de suas feiras de ciência. Hoje a gente começa essa atividade refletindo um pouco sobre metodologia científica. Então nós preparamos aqui um material inicialmente, um material que é básico, são conceitos iniciais, e a ideia é que os dois próximos módulos, ainda como continuidade dessa primeira etapa, sejam mais específicos. Mas, para a gente começar, nós vamos trabalhar a metodologia científica. E ao chegar nessa ideia da metodologia científica, nós temos que trabalhar inicialmente alguns conceitos. Vale destacar que, com o passar do tempo, muito tem se avançado na conceituação e na descrição de limites e de possibilidades para a preparação de projetos científicos, de transferência de tecnologia e de inovação. Então, para melhorar um pouco esse conceito, eu trouxe para a gente começar a discutir o conceito de ciência. Então, como está aqui na nossa tela, ciência é um conjunto organizado de conhecimentos relativo a determinada área do saber, caracterizado por metodologia científica. Então, a ciência trabalha com a realidade. Não é, portanto, nenhuma ideologia, nem um senso comum. Temos que observar também que a ciência envolve um estudo do método. Para se ter um trabalho científico, há um método científico também que precisa ser utilizado para que a gente possa descrever se aquilo que de fato estamos fazendo é ciência ou não. Tem que ser também algo que trate de realidade, de fenômenos observados. Podemos descrever também tecnologia. O que difere ciência de tecnologia? Bom, tecnologia está aqui descrito por um autor que a gente consultou, o Bastos. Ele afirma que tecnologia é um modo de produção, o qual utiliza todos os instrumentos, invenções e artifícios, e que por isso também é uma maneira de organizar e perpetuar as vinculações no campo das forças produtivas. Então, tecnologia já tem uma resposta mais direta para as forças produtivas. Já é uma aplicação, de fato, da ciência. É algo que a sociedade já utiliza no seu dia a dia como resposta do esforço científico que foi feito. Tecnologia é tempo, é espaço, custo, é venda, pois não é apenas fabricada no recinto dos laboratórios e usinas, mas recriada pela maneira como foi aplicada e metodologicamente organizada. Sendo assim, tecnologia trabalha já com as questões que estão relacionadas com aspectos que conduzem à preparação da ciência e disponibilização para a sociedade. Envolve questões de tempo, envolve questões de espaço, de venda, de custo, e entra aí então o aspecto de fabricação. Não apenas nos laboratórios, mas também no dia a dia das organizações. Outro aspecto que ganha força nos dias atuais é o que nós chamamos de inovação. A inovação é algo que está num setor específico de atividade e que está ali no limiar de novas características, de novas funcionalidades que vão trazer um avanço científico e técnico para uma determinada realidade que a gente precisa trabalhar. Vale destacar que inovação dessa forma sempre é muito associado às novas tecnologias, aos ambientes computacionais, mas também podemos observar inovação na compreensão de políticas públicas nas áreas das sociais aplicadas, também podemos verificar inovação nos novos medicamentos, nas ciências biológicas e químicas. Então a inovação está aí, trazendo também um contexto mais novo de novas formas de fazer algo que é necessário para a comunidade, para a sociedade como um todo. O conhecimento tecnológico é gerado por firmas ou instituições estabelecidas no mercado, enquanto que algumas são especializadas no desenvolvimento da ciência básica, a qual corresponde aos conhecimentos fundamentais para a compreensão de fenômenos naturais. Outros priorizam na criação de conhecimentos específicos ou aplicados e certos usos e problemas industriais. Então, o ambiente das universidades, dos grandes centros de pesquisa,
eles preparam toda uma base científica, toda uma base inicial, que depois vai se transformar em tecnologia e inovação. Bom, com esse gráfico que nós temos aqui, com esses números que nós temos, é possível observar que o Brasil ainda precisa evoluir muito no que se descreve como patentes. Então, a patente é aquele momento onde o conhecimento científico inovador já entra em contato com as formas de produção. Por quê? Porque a patente precisa, então, de algo que seja replicável através de fins industriais. Verifica-se que os Estados Unidos, nesse gráfico, continua sendo o nosso principal país no registro de patentes. Japão em segundo lugar, seguido da Alemanha. A China aparece também nesse contexto entre os principais. E após muito se observar aqui no gráfico, a gente vê o Brasil com um número ainda pouco expressivo de registro de patentes. Esses são dados de 2011. É possível que nesses anos, 7 anos que já separam desses números, tenha acontecido um aumento mais dos registros. Mas ainda serve para mostrar o quanto a gente precisa trabalhar para chegar de fato a um patamar de grande produção de inovação, como é o caso dos Estados Unidos, do Japão, Alemanha, China e Coreia do Sul. Então aqui faz outra relação, a figura apresenta uma outra relação do que é patenteado e do que acontece de onde vêm as patentes. Então é possível observar que nos Estados Unidos grande parte das patentes vem das empresas. As empresas estão aqui com todo esse patamar, 85,5% vem da produção de material através das empresas. No Brasil, também temos um número bem representativo de patentes vindo das empresas, mas ainda há uma forte presença aqui dos indivíduos enquanto produtores de patentes. Vale destacar que essa relação precisa ser equilibrada e que o poder público deve trabalhar junto com a iniciativa privada para que a gente possa, então, criar mais inovação e registrar mais patentes para que a gente possa alcançar o patamar dos países desenvolvidos. Bom, essa figura que está aqui, foi retirada do site de Ciência para Todos, um projeto muito interessante feito pela nossa Universidade Co-Irmã, que é a UFES, Universidade Federal Rural do Semiárido, e apresenta uma reflexão sobre o que é ciência. Então ele marca aqui que a forma de conhecimento humano, ciência é uma forma de conhecimento humano que é diferente de religião, diferente de arte, diferente de filosofia, mas muitos podem até dizer que é um componente que tem um quê de loucura. Vale destacar que ciência também precisa a todo momento estar sendo revisada. A todo momento a ciência precisa estar trazendo novos componentes. Então a ciência ainda é provisória. Ela precisa ser lógica, ela precisa ter aspectos que precisam ser quantificados, mesmo sabendo que existem metodologias qualitativas, metodologias quantitativas. Mas tem que ter um quê de lógica, de teste, de razão. E precisa do empirismo. Precisa do teste prático, da verificação dos fenômenos que estão apresentados naquela realidade ao qual nós queremos investigar. Um dos grandes documentos que são gerados a partir do que se busca na ciência, porque a ciência precisa ser publicada, seus resultados precisam ser publicados, é o que a gente chama de monografia. Então, monografia, vindo aí da sua origem linguística, e o Castanheira 2018 apresenta essa interpretação para a gente, vem de monos mais grafém, que quer dizer escrita única. É um trabalho científico que se destina a contribuir com a ciência, com determinada área de pesquisa. Então essa escrita única, podemos dizer que é um dos resultados esperados da ciência. É só isso? Não. Existem outras tantas formas de apresentar os resultados. Monografia é um dos tipos que a gente está destacando aqui. Também é possível observar o artigo científico, que também é um tipo de escrita única, também é um tipo de monografia, mas tem um padrão de escrita diferenciado. O artigo científico é um típico documento da área de ciências, da busca do resultado científico, da apresentação dos resultados científicos.
Então, um artigo científico é um trabalho acadêmico que apresenta resultado sucinto da pesquisa realizada, de acordo com a metodologia de ciência aceita por uma comunidade de pesquisadores. Normalmente, os artigos têm que obedecer regras para que esse trabalho seja de fácil comunicação, que produza textos de fácil comunicação para uma comunidade acadêmica. Então, normalmente, quem recolhe os artigos científicos são congressos, são cursos que querem fazer um tipo de banco de dados dos trabalhos que são produzidos, as revistas científicas. Então, existem regras para você publicar o trabalho científico através do artigo. Também esse trabalho, esse recorte vem do Castanheira, que produziu um excelente trabalho explicando a metodologia científica. E por falar em metodologia científica, é sempre bom a gente observar que fazer ciência envolve um método. Pesquisa. Já a pesquisa, enquanto momento que se faz a definição de objetivos, de componentes que vão ser testados, vão ser verificados, nota-se que é um processo organizado e intencional de produção de conhecimento. É um procedimento racional e sistemático, que tem por objetivo proporcionar respostas aos problemas propostos. Então, para se fazer uma boa pesquisa, que está no espectro da produção da ciência e resultados para a ciência, é necessário a gente observar que precisamos encontrar um bom problema de pesquisa, fazer uma delimitação da nossa área de estudo. E ao fazermos a delimitação através de um problema, criamos então um método científico, buscamos um método científico que seja aceito pela comunidade acadêmica como forma de construção de respostas ao problema que foi levantado. Vale destacar que a elaboração de problema de pesquisa vai ser um dos temas abordados nessa série de encontros que nós vamos ter com vocês, que vão utilizar esse conhecimento para a produção dos seus primeiros artigos, dos seus primeiros documentos que habilitam a participar de feiras, de congressos, de eventos. Então, lembrando que nós temos ainda outros tópicos que iremos aprofundar o conhecimento que está sendo exposto aqui. Razões de ordem intelectual, desejo de conhecer pela própria satisfação de conhecer. Isso também é um aspecto que está presente na pesquisa. Desta forma, nós verificamos que, para fazer uma boa pesquisa, existem aí algumas razões, e mais uma vez o Castanheira descreve essas razões. Podemos então dizer que existem as razões de ordem intelectual e as razões de ordem prática. Já falamos que a de ordem intelectual é esse desejo de conhecer, de aprofundar, de contribuir com uma realidade. Enquanto que as questões de ordem prática é o desejo de conhecer com vistas a fazer algo de maneira mais eficiente ou eficaz. De ordem prática, existem tantas pesquisas que surgem para resolver problemas que afetam a vida das pessoas. Quantos medicamentos não surgiram a partir de uma pesquisa científica que veio naquele momento onde a busca de novos conhecimentos gerou inovação, tecnologia para resolver problemas na área da saúde. Podemos destacar também todos os aspectos tecnológicos que vemos hoje. Buscar soluções para problemas de falta de água, produção melhor de alimentos, adviram de problemas de ordem prática que estão como componente do trabalho científico. Dessa forma, problema é a mola propulsora de todo o trabalho de pesquisa. Para solucionar um problema, faz-se a pesquisa. Então, pessoal, vale destacar que fazer um bom problema, de fato, é conseguir uma delimitação capaz de resolver um problema prático, de resolver um problema teórico, de resolver uma questão científica, aonde a sua habilidade de delimitar o tamanho do seu problema vai ser muito importante para que você alcance um bom resultado de pesquisa. Então, pessoal, devemos observar que um problema ele tem que ter natureza científica. Às vezes alguns problemas eles fogem do que é possível explicar diante das possibilidades científicas
que nós temos no momento. Vale destacar que o conhecimento, as possibilidades de produzir novos conhecimentos vem aumentado muito nos últimos anos. Quando a gente verifica a possibilidade de utilizarmos microscópios cada vez mais precisos para ver substâncias, elementos cada vez menores, quando a gente utiliza telescópios para observar planetas ou constelações ou situações que estão num plano muito superior, muito grande, mas que a olho nu, mesmo assim, não podia ser percebido. Nós estamos oferecendo novas técnicas, novas possibilidades que podem responder a novos problemas de pesquisa. Então, a forma de fazer pesquisa também vai se aprimorando a partir do momento que novas técnicas vão surgir. Então, quando envolve variáveis que podem ser testadas, verificadas, mensuradas e manipuladas, nós observamos que o nosso problema tem natureza científica. Uma atividade é denominada científica quando produz a ciência, quando deriva da ciência ou acompanha seu modelo de tratamento. Então nós estamos seguindo aqui uma lógica que o Castanheira construiu de observar, na sua lógica de construção de um ensino, de uma técnica de ensino, da metodologia do trabalho científico, que se nós tivermos então uma atividade denominada científica, ela vai ser capaz de produzir ciência. Como nós vimos lá atrás, produzir ciência é um componente importante para a qualidade de vida, para a melhoria dos aspectos da sociedade e dessa forma traz também o nosso progresso tecnológico e de inovação. Pesquisa científica é a realização concreta de uma investigação planejada, desenvolvida e redigida de acordo com as normas da metodologia consagrada pela ciência. Metodologias consagradas pela ciência. Então, pesquisa científica, ela vai estar também se responsabilizando por ter um método que seja, de fato, aceito, consagrado como um método científico. É o método de abordagem de um problema em estudo que caracteriza o aspecto científico de uma pesquisa. Então, se você tem de fato um problema que está enquadrado, que conseguiu ser delimitado pela abordagem científica, você está no bom caminho. Você está alcançando, então, uma pesquisa científica que pode gerar bons resultados para as suas questões iniciais. Bom, essa figura também foi trazida do site Ciência para Todos, e vale observar quais são as etapas do método científico. Então, a professora Celicina, o professor Felipe, o professor Érico, toda essa equipe que trabalhou na preparação de material para a formação de um conceito, de uma técnica, de apoio às feiras, verifica-se que a literatura é um ponto importante para o início dos nossos trabalhos científicos. Então, o método científico envolve leitura. É importante a gente ver aonde está a ciência ao qual você quer se aprofundar. Qual é o estado da arte? Qual é o conceito que está sendo trabalhado naquele momento? Quem já escreveu algo parecido? Como é possível a gente tirar mais conhecimento diante daquilo que já foi produzido, talvez por outro colega pesquisador? Feito isso, é interessante observar os fenômenos, o que é que de fato, dentro daquele contexto que nós queremos trabalhar, é o mais importante, é o que de fato nós podemos acompanhar com um problema de pesquisa. Elaborarmos a pergunta que vai ser delimitadora, que vai ser a norteadora do nosso trabalho. Se necessário, criarmos hipóteses. Hipóteses que vão explicar, que vão justificar, que vão ser aquele item que precisa ser verificado na prática de forma científica, utilizando, se for o caso, técnicas mais profundas de testes, com testes estatísticos. Fazermos os testes para verificar se as hipóteses estão sendo respondidas ou não. Criarmos, então, formas de traduzir esses testes em resultados que vão estar de acordo com as perguntas de pesquisa, com os objetivos propostos. E também chegamos aqui às conclusões. Será que nosso trabalho é conclusivo? Será que ele tem um alcance
menor do que era inicialmente proposto, se foi possível responder a pergunta, se não foi. As conclusões nós temos aqui, então, o espaço, que é de grande importância. As conclusões têm, de certa forma, relação com a pergunta. É a partir da pergunta geradora que nós vamos tentar responder através das conclusões, se alcançamos ou não. Enfim, publicamos. E a publicação serve para que a ciência continue gerando mais ciência. O grande salto que a humanidade teve nos últimos anos se deve à quantidade de meios de comunicação que surgiram para que novas e novas pesquisas acontecessem. Então, vale destacar que com o aparecimento da tipografia, o aparecimento das comunicações através do rádio, da TV, da internet, tudo isso vem favorecendo o aumento exponencial de produção científica. Publicação que gera literatura. Publicamos, geramos material para novas leituras e o ciclo vai estar sempre em movimento, rodando, gerando ciência, gerando publicação através desses itens que estão aqui demonstrados. Então, uma forma muito interessante de representar as etapas do método científico. Mas o que seria método, então? Segundo Oliveira, lá no livro do Castanheira, ele diz que é uma forma de pensar para se chegar à natureza de um determinado problema, quer seja para estudá-lo, quer seja para explicá-lo. Então, o método ele vai ser a forma, a técnica, as estratégias que nós temos para alcançar ou explicar a resolução do problema. Temos o problema como um ponto importante e o método sendo, então, aquele como deve ser feito. Quais são os itens que devem ser levados em consideração para que nosso problema seja, de fato, respondido. Mais uma vez, utilizando aí o material da professora Celicina, é necessário que a gente faça, então, uma boa observação para tirarmos, através da literatura e do meio ambiente, aquilo que vai nos impulsionar a fazer a pesquisa, criamos as perguntas, formulamos as hipóteses, testamos as hipóteses, obtemos resultados, verificamos se esses resultados concluem o nosso trabalho, se estão de acordo com o que a gente imaginou. Fazemos os ajustes para que esse tipo de resultado possa, então, compor a publicação que vai estar em um congresso científico, em uma pesquisa, em uma revista científica, em livros ou outras formas de comunicação de resultados científicos. A pesquisa científica, portanto, é a demonstração sistematizada do processo de conhecimento. Então, pesquisa científica, ela sistematiza, ela apresenta como é o processo de conhecimento. Devemos muito à pesquisa científica às evoluções que nós temos nos dias de hoje. E como vimos, precisamos publicar os resultados. E isso é através de um trabalho científico. Um trabalho que deve ser observado desde a sua criação, desde a elaboração lá, então, das leituras iniciais até a publicação do trabalho. Então, é a concreção da atividade científica, ou seja, a pesquisa e o tratamento por escrito das questões abordadas metodologicamente. Chegando ao final dessa nossa primeira apresentação, vale a pena a gente dizer o que é que devemos pensar para alcançarmos, então, o objetivo de qualificar mais jovens para as feiras de ciência. Nessa perspectiva, Feira de Ciências, segundo o Armstrong, é uma exposição pública de trabalhos científicos e culturais realizados por alunos. Esses efetuam demonstrações, oferecem explicações orais, contestam perguntas sobre os métodos utilizados e suas condições. Vale aqui destacar que o ambiente de feira de ciência é um ambiente de iniciação científica, que pode ser oferecido aos jovens a oportunidade de começar a trabalhar a sua curiosidade científica ainda em ambientes escolares, que, como nós verificamos hoje em dia,
é formado por jovens de diversas faixas etárias, mas que estão ali numa preparação inicial do ensino fundamental, através do Fundamental 1, 2, básico, seria até importante verificar a possibilidade de entrosar os pequenininhos que estão na educação infantil também nos ambientes de feira. É possível que essas feiras de ciências, essas apresentações de trabalhos de iniciação científica, também surtam efeitos em grupos que ainda não estão habituados a produzir trabalhos científicos. Aqui cabe um exemplo das equipes que trabalham na linha de frente, na produção de material, junto a equipes que trabalham com a convivência com o semiárido, técnicos agrícolas, técnicos agropecuários, técnicos agroecológicos, que estão no campo também buscando novidades para a gente enfrentar um tipo de problema que ainda persiste, que é a convivência com o semiárido. Como conviver bem com o semiárido? Então, destaca-se aí que, num primeiro momento, o técnico ele tem respostas já pré-definidas, mas ele também pode construir conhecimento, também pode construir inovação, também pode buscar soluções inovadoras para aquele trabalho que é já, de certa forma, tão árduo para as comunidades, que é conseguir trabalhar bem a agricultura num ambiente como o do semiárido, por exemplo. Esses autores, o Pereira, o Eggen e o Henning, eles ressaltam que as feiras de ciências são capazes de fazer com que o aluno, com que esse técnico, que ainda não tinha uma abordagem científica na sua história de vida, por meio de trabalhos próprios, envolvam-se em uma investigação científica, propiciando um conjunto de experiências interdisciplinares, complementando o ensino formal. Então, preciso dizer para vocês que o ensino formal ele precisa cada vez mais estar trabalhando com outras formas de geração do conhecimento, com outras formas de conexão com o conhecimento. E as feiras de ciência se destacam nesse ponto, porque a partir daí o jovem é levado a refletir sobre a realidade e tenta, a partir de um método científico, dar as condições para que ele possa refletir e, quem sabe, achar soluções para alguns problemas que são comuns no seu dia a dia. Dessa forma, as feiras de ciências formam cidadãos mais preparados para a mudança constante do conhecimento, aprimorando o rendimento escolar, pessoal e social, desenvolvendo competências fora da sala de aula e a comunicação. Os jovens que participam, então, das feiras, eles vão ter outros ganhos na sua vida. Eles vão se tornar mais aptos a apresentar de forma sucinta o seu pensamento, a sua forma de refletir. Vão se comunicar melhor com a sociedade. Bom, pessoal, dessa forma chegamos ao final da nossa apresentação. Eu agradeço a todos pela oportunidade de estar conversando sobre esse tema e gostaria de convidá-los para que a gente possa acompanhar, através dos outros módulos, todo esse campo que surge, que é o campo da geração do conhecimento. Então, fico à disposição para tirar qualquer dúvida que aconteça ainda sobre esse tipo de abordagem que a gente apresentou hoje. Meu e-mail é o viniciusclaudino@gmail.com e eu fico à disposição para conversarmos em outras oportunidades. Muito obrigado.